Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confessemos os nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Hoje, segunda-feira, a igreja tem a tradição de rezar pelas almas do purgatório. Por isso, convido você a rezar juntamente comigo nesse dia, nessa intenção dos nossos falecidos, confiando a misericórdia de Deus, todos esses nossos irmãos, sobretudo as almas esquecidas, as almas que não mais recebem oração de seus parentes. Rezando a partir da liturgia do dia, meditando a palavra de Deus, reze comigo nesse momento. Se você não segue aí no nosso canal, possa estar seguindo, compartilhe esse vídeo, deixa aqui o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas através de você. Oremos. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs que, tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereçam alegrar-se na eterna felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos a partir da leitura de São Paulo aos Romanos, 8, 12 a 17. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se, pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Sabá. Ó Pai, o próprio Espírito se une ao nosso espírito, para nos atestar que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente sofremos com Ele. É para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Passamos agora o nosso Salmo 67. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Repita comigo. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor, mas os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Dos órfãos Ele é Pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos
estava com o espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vemos no texto de hoje do Salmo que o refrão nos diz que nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Deus não quer o nosso mal, Ele quer porque é um Pai que nos ama, como diz a primeira leitura, Romanos 8, no versículo 15. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós chamamos Abá, ó Pai. Deus é um Pai que nos ama. Não achemos que Deus se esqueceu de nós, que Deus quer, de repente, que nos condenemos, que nós possamos nos dar mal, ou que o mal seja culpa de Deus. Não. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Salmo 67 nos lembra isso. Dos órfãos ele é o Pai, diz aqui o versículo 6, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Não pensemos que Deus é mau, ou que o mal é causado por Deus. Esse é um pensamento que não vem do Espírito Santo, que vem do espírito encardido. Na cena do Evangelho de hoje, vemos como Jesus cura esta mulher que há 18 anos sofria. Ela estava com um espírito que a tornava doente. Interessante aqui também essa questão. Algo espiritual afetava essa mulher fisicamente. Aqui diz o Evangelho que fazia 18 anos que ela estava com essa doença. Jesus chama e diz: mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Dá para entender que, por uma questão espiritual, o físico dessa mulher, o seu biológico, era afetado. E com certeza a sua vida, não é psicológica, a sua vida humana estava comprometida. E diz aqui que quando ela foi libertada, ela começou a louvar a Deus. Quantos de nós estamos com algum problema no sentido humano, profissional até, ou até físico, muitas vezes em consequência de questões espirituais? Daí que a confissão, que é um sacramento de cura, o catecismo da Igreja Católica chama 2 sacramentos, sacramento de cura: a unção dos enfermos e a confissão. Mas sobretudo a cura espiritual, porque a pior enfermidade, a pior doença, a pior morte se chama pecado. O salário do pecado é a morte, como nos diz a palavra de Deus.
Mas na confissão eu já presenciei isso. Pessoas que estavam com algum problema físico, enfermidades, foram curadas porque se meteram em questões de magias, foram para lugares errados, tentaram conquistar coisas para si, não pela oração, não por bater a porta de Deus pela oração, mas através de magias, de feitiçaria. E por muitos e muitos anos sofreram fisicamente. Eu presenciei isso. Conheci por muito tempo pessoas que estavam com certa enfermidade. E depois que confessaram, eu já conhecendo essas pessoas, acompanhando suas enfermidades, eu não sabia o que era. Elas confessando, Deus também mostrando para mim o poder que tem a confissão. Elas foram curadas, primeiramente na sua alma, é claro, mas no seu físico. Impressionante. O evangelho de hoje, quando eu li aqui, me lembrei justamente de situações assim, que eu presenciei. Essa mulher, 18 anos, sofria com mal físico, porque o evangelho está dizendo isso, não sou eu que estou inventando, né? Ela estava encurvada, né? Incapaz de se endireitar. Jesus a chamou e disse: mulher, estás livre desta doença. E qual era a causa? Ela estava com o espírito que a tornava doente. Então, de repente estamos sofrendo familiarmente, profissionalmente, em nossa vida. Basta buscar a confissão. A gente muitas vezes não quer pagar o preço da cura e ficamos indo em lugares errados, ficamos indo em lugares não cristãos, sendo que a igreja, como diz Bento XVI, é a nossa casa, e nela nós já temos tudo, não precisa ir em outros lugares. Então peçamos ao Senhor essa fé, a fé no poder de Deus que é derramado sobre nós através da igreja. E peçamos a Deus que Ele nos cure das amarras do pecado, que interfere em nossa vida espiritual e em nossa vida humana. E reze comigo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos, que você possa seguir o nosso canal, que você possa estar deixando aqui o seu comentário, a sua prece, a sua intercessão. Deixa aqui o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas através de você. Unidos na oração e na Eucaristia, coragem.